Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Aqui tudo ótimo, melhor que ontem e amanhã vai estar muito melhor do que hoje. E aí, como é que vocês estão? Ontem, essa semana, né? Esse final de semana eu abri uma enquete, tirei 3 cartas sistêmicas e uma das cartas, que foi a que mais foi votada, eu disse que ia fazer uma live hoje falando sobre a criança interior e eu resolvi iniciar uma série, né? Criança interior, a criança que eu fui um dia. E estou aqui para falar um pouquinho disso. A carta que foi mais votada no dia de ontem, ela saiu bem interessante porque era necessário que nós colocássemos os nossos pais diante da nossa criança interior e dissesse para ela que eles cuidariam dessa criança. Aí teve muita gente que me mandou mensagem no privado, né, inbox, falando: Danilo, eu não tenho irmão. E saiu essa frase para mim. Essa carta, gente, ela tá conectada a um monte de coisa, né? E eu vou desenrolar um pouquinho dessa história aqui hoje, né, falando sobre essa criança que teve muitas responsabilidades na vida, né? E eu vou falar um pouquinho de mim, para quem ainda não me conhece. Eu sou Danilo Borges Porto, eu sou terapeuta integrativo. Boa noite, Michele. Terapeuta sistêmico, facilitador de barras de Access, sou mestre de Reiki Usui tibetano, também sou mestre de Reiki Karuna, também sou professor de Magnified Healing, né? Sou mentor de várias pessoas que trabalham com terapias integrativas e holísticas, né? Muitos dos terapeutas que estão atuando hoje no mercado aqui em Franca passaram pelas minhas mãos, seja como aluno de Reiki, seja como aluno de barras, seja às vezes como uma consultoria mesmo. Para quem não sabe, se você é terapeuta, está começando agora, está com um pouquinho de dificuldade aí no início, eu também posso fazer esse processo com você, né? De auxiliar você a deslanchar, né? Nos seus atendimentos, contando um pouquinho da minha experiência, partilhando, fazendo alguns movimentos sistêmicos e etc. E é isso, essa é a minha apresentação. Para quem não sabe, eu sou de Franca, eu estou em Franca, né? Bem-vinda, Cris, interior de São Paulo. E eu vou falar um pouquinho hoje dessa criança interior, né? O que seria é, essa série de lives que eu vou começar a fazer? Tem uma música, né, daquele projeto Reverb que fala criança que eu fui um dia, né? E eu achei muito legal essa expressão e eu resolvi dar o nome dessa série sobre a criança interior, a criança que eu fui um dia. E essa cartinha que saiu, que foi escolhida nesse final de semana na enquete que eu fiz, foi grande, né? Foi uma diferença aí de, se eu não me engano, deu 65% para essa carta, dividida entre mais outras duas, o restante. E eu vou falar um pouquinho daquela criança que teve muita responsabilidade quando era criança e muitas vezes não pôde ser criança. Então a frase sistêmica que saiu naquela carta, na realidade é uma frase que os pais têm que dizer para a criança quando ela assume muitas responsabilidades e muitas vezes as responsabilidades que cabiam aos pais, né? Então aquela frase que saiu falando, né, deixa que a gente cuida do seu irmão, né? É mais ou menos sobre isso. O que quer dizer isso? E agora eu vou falar até com as pessoas que não têm irmãos e essa frase também saiu. Às vezes a nossa criança, ela não pôde ser criança, né? Ela não pôde brincar, não pôde se divertir, ela não pôde ser ela mesma. Ela não pôde produzir nada por ela mesma, porque ela tinha que cuidar dos irmãos mais novos, ela tinha que cuidar da casa. Tem muitas pessoas que eu atendo que têm uma idade um pouquinho maior que já trabalhavam, né? Minha mãe fala, né, que com 7 anos de idade ela ia para o pasto com meu padrinho, que era o irmão mais velho dela, e eles recolhiam esterco no pasto, dentro de uma carriola, para vender.
E ainda minha mãe falava assim, ó, o dia que a gente tinha mistura em casa, muitas vezes era o dia que a gente saía para vender o esterco, né? Então teve muita gente hoje que está adulto e que não pôde ser criança. Ela teve muitas responsabilidades. E isso o que, que acarreta, né, na nossa vida adulta? Geralmente são crianças, são pessoas, né, como adulto, que assumem muitas responsabilidades, muitas vezes além do que ela dá conta. É aquele tipo de adulto que se mete num monte de assunto que não é chamado. Vocês conhecem gente assim? Gente, principalmente quem está na nossa área aí, um monte de terapeuta que quer sair curando todo mundo, quer cuidar de todo mundo, lota a agenda achando que vai dar conta de tudo. Geralmente são o quê? São crianças que não sabem pausar. São adultos hoje que não sabem pausar, que não sabem dar um tempo, que não se permitem se divertir, que não se permite ter um momento de lazer, não se permite às vezes um tempo de não fazer absolutamente nada, né? Sabe aquela siesta depois do almoço, aquela coisa? Não, a pessoa tem que estar sempre ali fazendo alguma coisa, né? E isso vai afetar diretamente a gente, né? A gente sabe que o universo ele é contração e expansão. Então, nos momentos de expansão é a hora que eu estou agindo, que eu estou fazendo, mas às vezes a gente precisa dar uma contração, que é a hora que a gente tira o tempo para a gente, é a hora que a gente tira um tempo para o lazer e é a hora que a gente tira um tempo para nós mesmos. Existem algumas lealdades que a gente acaba criando com a nossa família de origem, né? E muitas vezes essa criança que não pôde ser criança, ela tá leal ao sistema dela, né? Os pais dela foram assim, os avós dela foram assim. Antigamente a gente começava a trabalhar muito cedo. Eu, por exemplo, com 12 anos eu já entregava panfletos, né? Meu primeiro curso de informática que me propiciou, né, dali me tornar um designer gráfico e atuar na área, né, por quase 17 anos antes de ser terapeuta, eu pagava o curso de informática com os panfletos que eu entregava, né? Eu lembro até hoje, meu pai trabalhava numa empresa de promoções, vendia anúncios, essas coisas, né, de jornal, e o dono dessa empresa, ele promovia alguns eventos na cidade, jantares dançantes, essas coisas, e eu entregava os panfletos desses jantares, dessas coisas para ele, né? Então eu lembro, eu tinha 12 anos e foi meu primeiro curso de informática, foi pago dessa forma, né? Eu já comecei, eu lembro que eu comecei aprendendo DOS, né? Para quem é da época do DOS, não existia o Windows ainda. E no meio do curso foi lançado o Windows e aí a gente começou a trabalhar com Windows. Mas o que, que muitas vezes isso traz para a gente? É um período onde a gente está formando a nossa personalidade. Então imagina vocês, né, que essa criança, que de alguma forma não pode ser criança, né, porque às vezes ela é o filho mais velho e tem mais dois ou três irmãos que são bem mais novos que eles, e a mãe tem que trabalhar ou a mãe tem que cuidar dos afazeres da casa. Imagina vocês uma casa com 4 crianças, o pai trabalhando fora. Então, quase sempre o que, que acontece? O filho mais velho acaba cuidando dos filhos mais novos, né? Só que assim, uma criança sabe cuidar de outra criança? Vocês já pararam para pensar nisso? O que, que essa criança vai ser quando ela se tornar um adulto? Alguém que vai estar sempre exigindo de si mesmo muita coisa, porque geralmente se ela faz alguma coisa errada ali no cuidado com esses irmãos, ela acabava apanhando, né? Então, para ela não se punir ou não receber uma punição da vida, vamos usar esse termo, o que, que ela faz? Quando ela é um adulto, ela não se permite errar, ela não se permite parar, né? Ela está sempre fazendo alguma coisa e ela não se permite esse tempo, né? E ela é uma pessoa extremamente exigente com ela e com todas as pessoas ao seu redor. Teve algumas pessoas que me mandaram mensagem no direct, foi muito produtivo, vou fazer mais vezes, inclusive, como eu disse, vai ser uma série, né? É, falando sobre criança interior. Eu ainda vou ver os outros temas, mas geralmente eu acho que eu vou fazer em cima das cartas sistêmicas e aquela que tiver mais voto eu vou fazer a live. Teve algumas pessoas que me mandaram mensagem em box falando assim,
Danilo, eu já olhei sobre isso numa outra constelação que eu fiz. Eu sei que eu estou conectada com alguns irmãos meus que não chegaram a nascer, mas eu percebo que eu ainda estou fazendo esse movimento na minha vida de destruir várias coisas na minha vida, como se estivesse seguindo eles na morte, que é o termo que a gente usa na constelação sistêmica, e eu ainda não sei como fazer esse movimento para sair disso. A primeira coisa que a gente tem que olhar é que os nossos irmãos são responsabilidade dos nossos pais e não nossos, né? Que foi justamente a frase sistêmica que saiu ali. E como que eu faço isso, Danilo? Entregando os seus irmãos para que seus pais cuidem. E isso requer de você um movimento interno gigante de, primeiro, reconhecer que os seus pais são grandes hierarquicamente, eles vieram antes de você e você só está aqui graças a esse homem e essa mulher que um dia se uniram e criaram esse corpo para que você estivesse aqui. Né? Então a gente, no mínimo, tem que ser muito grato aos nossos pais e dar o lugar para eles do que? De grande, de grandeza. Não são melhores do que nós, mas devido à maior experiência de vida que eles têm diante da nossa vida, a gente tem que dar esse lugar de respeito, de gratidão, de agradecimento pela vida que eles deram. A gente fala aqui dentro da constelação sistêmica, ser pai e ser mãe é uma função. É um homem comum, uma mulher comum que se uniram e dessa união nasceu, que formou-se o nosso corpo. E como pais e mães, eles concluíram com 100% de êxito aquilo que eles se predeterminaram a fazer, que é criar esse corpo para você estar aqui. Muitas vezes o que os nossos pais vão falar assim, colocando bem entre aspas, falham conosco é na maternagem e na paternagem, ou seja, o cuidado, né? Muitas vezes esses pais eram imaturos, casaram muito jovens, muitas vezes não puderam nem criar os próprios filhos, né? Ou alguns filhos foram entregues aos avós para que fossem cuidados, né? Ou muitas vezes órfão foi entregue para uma instituição de caridade, enfim. Várias coisas acontecem com relação a isso, mas os nossos pais biológicos nunca vão deixar de ser nossos pais biológicos. Né? A gente fala que o vínculo de sangue não se desfaz. Ninguém pode chegar, por exemplo, no hemocentro da sua cidade e falar assim, ó, tira esse sangue aqui que deu ruim, me dá o outro aí e troca o meu sobrenome. Não tem jeito. Né? Então, os nossos pais nunca perdem o seu pertencimento na nossa vida. E a gente tem que dar esse lugar de grandeza para ambos, para cada um deles. E a gente sempre fala, metade do que eu sou é meu pai, a outra metade é minha mãe. Na constituição desse corpo, aquele espermatozoide do meu pai formou uma parte e o óvulo da minha mãe formou outra parte. E essas células estão se reproduzindo até hoje. Né? Meu corpo ainda está aqui. Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse primeiro movimento de quê? De reconhecer a grandeza dos nossos pais e nos colocarmos nesse lugar de pequeno. Quando eu faço esse reconhecimento, automaticamente fica muito mais fácil para mim, que assumiu as responsabilidades de cuidar dos meus irmãos, de cuidar da casa, de ter que trabalhar muito cedo e etc., de deixar com eles aquilo que é deles, a responsabilidade deles. A gente observa muito nas constelações familiares um movimento que nós todos, como filhos, todos nós somos filhos, né? De querer salvar os nossos pais. É inconsciente que a gente faz isso. Ou uma hora a gente está tentando salvar a relação dos nossos pais, ou em algumas horas nós estamos tentando salvar eles como pessoa mesmo. Né? E esse movimento de tentar tirar o fardo das costas deles, das responsabilidades que cabem a eles, muitas vezes é esse movimento de quase que de autossacrifício, né? A gente se sacrifica para salvá-los. Só que isso vai trazer muitas consequências, como eu já disse lá no início, para a nossa vida adulta. O quanto que hoje você permite a não ser perfeito. O quanto que você se permite a ser você mesmo. O quanto que você se permite a ter os seus momentos de pausa.
O quanto que você olha para o outro e enxerga até, vou pôr bem entre aspas, tá? As cacas que o outro estão fazendo e você quer mudar o outro. Isso tudo é uma criança que lá na infância assumiu muita coisa. Foi exigido muito de você. E hoje você faz isso com as pessoas que estão à sua volta e você faz isso com você mesmo. O Bert tem uma frase que eu acho sensacional. Ele fala que aquilo que é perfeito está morto. E todas as vezes que a gente busca encontrar a perfeição em tudo que a gente faz, a gente é como se a gente estivesse querendo morrer. É tudo inconsciente, tá? Ninguém está falando que a gente faz esse movimento consciente. Para quem conhece o Access, eu também trabalho com Access, tem um processo corporal que é sobre dependência química, para ajudar a pessoa com a dependência química. E lá eles tratam a perfeição como uma dependência. É um vício. A perfeição se torna um vício. E isso tudo é fruto de onde? Onde começou? Naquela criança que foi exigida muita coisa dela. Quando, que nem esse exemplo que eu estava falando para vocês, dessa pessoa que me trouxe a informação que perdeu os irmãos, muito natimortos, né? Que a gente fala. Eles nasceram e depois de pouco tempo vieram a falecer. A gente faz esse movimento de tentar amenizar o sofrimento dos pais, trazendo para nós como se esses dois bebês que não chegaram a crescer fosse responsabilidade nossa. E aí quando eu vou para a vida, de alguma forma é como se eu seguisse eles naquilo. Aí eu pego uma área da minha vida, ou várias áreas da minha vida, e eu mato, ou deixo morrer, como aconteceu com eles. E a gente faz isso mais do que a gente pensa. Tá tudo no nosso inconsciente trabalhando lá, tudo debaixo do tapete, debaixo do pano. E como seria agora a gente olhar para a nossa realidade, para tudo aquilo que a gente está criando na nossa vida e se permitir ser mais leve? Uma coisa que eu vou falar em todas as lives que eu for fazer dessa série sobre a criança interior. A responsabilidade de cuidar dessa criança hoje é sua, é minha. Só que a nossa criança está lá dentro da gente ainda, esperando que o nosso pai e a nossa mãe venham cuidar dela. Quando a gente se torna adulto, uma das funções que a gente assume é de cuidar dessa criança. Você tem cuidado da sua criança? Você está se permitindo ter o seu momento de lazer, seu momento de pausar, de parar? Você está tendo momentos criativos? Você tem os seus momentos lúdicos? Eu sou um cara, não sei se vocês se lembram, né? Eu lembro da época do telefone, sabe o telefone com aquele fio de espiral? A gente ficava conversando com a pessoa, você não podia sair do lugar, né? Você tinha que ficar sentado. E naquele momento eu lembro que sempre tinha um bloco de recado do lado do telefone, né? E às vezes quando a conversa se estendia demais, era alguma coisa de trabalho, né? Naquela época ainda não tinha celular e quem tinha era muito caro, né? A gente começava a rabiscar umas coisas abstratas. Aquilo lá é a nossa criança deixando sair o lado lúdico dela. Para quem tem filhos, o quanto que você está se permitindo deixar a sua criança brincar com eles? Rolar no tapete, fazer qualquer coisa ali. Isso é cuidar da tua criança. Tem muita gente que a gente fala assim, tem que cuidar da tua criança. Eu vou dar um sorvete para ela hoje. Não é só comida. É proporcionar momentos para que ela se expresse. E um detalhe muito importante, para que ela seja ela mesma. Vocês já viram como a gente como adulto, tá? A gente tem essa mania de chegar para a criança e falar para ela assim: você não sabe de nada.
Cala a boca. Você não sabe nem o que você está falando. Tira a mão daí. Para de fazer isso. A gente não permite a criança ser criança. A impressão que dá muitas vezes é que a criança já sai da barriga, ela já tem que sair lendo inglês, lutando karatê, judô e fazendo balé. Eu observo muitas vezes alguns clientes que vêm, ou gente da minha família mesmo. De manhã a criança vai para a escola, de tarde ela vai para o balé, depois ela vai para o judô, depois ela vai para o futebol, aí chega de noite tem que fazer a tarefa da escola. E que hora que essa criança vai ser criança? Às vezes foi uma criança que nunca trabalhou fora, mas ela tem tantas responsabilidades. E a gente conhece bem o método de ensino que se ensina hoje, aquela coisa arcaica, né, que faz 100 anos que está do mesmo jeito, principalmente escola pública, onde até hoje a gente não sabe onde que a gente vai usar metade das coisas que a gente aprendeu lá. E que hora que essa criança vai ser criança? Então observa você como adulto hoje, como que está a sua criança, o nível de exigência dessa criança, o nível que você tem de exigência com as outras pessoas. E o mais importante, o quanto que você se cobra por perfeição. Como eu disse agora mesmo, a perfeição é um vício e só quem está morto está perfeito. Então se permita experimentar. Se permita fazer coisas novas, pelo menos uma vez na semana. Nem que seja mudar o caminho de algo que você vai todo dia do mesmo jeito. Que seja você andar uns 3 quarteirões a mais ou a menos para fazer uma rotina diferente. Se permita. Deixe essa criança vir trazer a criatividade para você, trazer o seu lado lúdico, o seu lado divertido. Muitas vezes numa constelação, e assim, quase sempre eu coloco a criança dentro do campo para saber para onde ela está olhando. E muitas vezes, na hora que eu faço esse momento, eu sempre peço, porque eu faço uma constelação que ela mistura um pouco do psicodrama, e aí eu peço para a pessoa fechar os olhos e imaginar uma cena, e eu descrevo a cena para ela, e geralmente eu coloco o adulto e a criança um de frente para o outro, né? Você adulto e você criança. Olha, 90% dos casos eu falo para a pessoa, como é que está a sua criança? Ela fala assim, ela está encolhida num canto, chorando e triste. Porque aquele momento ali, a hora que a pessoa fecha os olhos, ela acessa o inconsciente dela. E eu falo que, sim, eu tenho uma teoria comigo, né? Que o nosso inconsciente, o arquétipo principal que está lá é a nossa criança interior. E aí é todo um diálogo que a gente tem que ter com essa criança. É todo um diálogo de reconexão do meu ser adulto com aquela criança que eu fui um dia. E é, sim, lindo, né? Quando a gente liberta, muitas vezes essa criança está presa num cárcere de dor que ela mesma criou. Às vezes pelas memórias da infância, por tudo que ela passou. E o adulto está lá preso junto com ela. E quando isso sai, que vamos falar assim, abre a porta dessa prisão e tanto o adulto como essa criança podem olhar para o céu e ver o sol, vamos falar assim, é libertador porque depois que você experimenta essa sensação, você nunca mais vai querer voltar para aquela prisão, para aquela grade. Você vai fazer de tudo para não voltar para lá. Então, uma dica sistêmica que eu deixo para vocês eu sei que é muito difícil porque teve muitas pessoas que tiveram infâncias dolorosas. O que você pode proporcionar e cuidar da sua criança hoje que você de alguma forma transformou em crítica e exigência para os seus pais? O que eles deixaram de fazer para você, o que você acha que eles deixaram de fazer para você,
que hoje é uma crítica com relação a eles e que você pode fazer hoje para a tua criança. E você, como adulto, dar isso para ela. Proporcionar isso a ela. Eu lembro que o meu professor, uma vez, numa classe que eu fiz de constelação, de um aprofundamento que a gente fez, ele fala que ele atendeu um médico uma vez, um cardiologista famoso, tal, e o cara tinha uma queixa com relação ao pai, que num determinado Natal, eles eram pobres, ele queria uma bicicleta, e o pai não deu, porque não tinha condições de dar, tinha 5, 6 filhos, se fosse dar uma bicicleta para cada um, não tinha, ou eles comiam ou ele comprava uma bicicleta. E ele cresceu numa revolta com o pai por causa desse presente que ele não recebeu. E o cara cresceu, estudou, se formou, virou médico. É um mega profissional, né, reconhecido até no Brasil todo pelo trabalho que ele faz. E numa consulta com o meu professor, ele ainda tinha aquela queixa da bendita bicicleta que ele não tinha ganhado do pai. E aí meu professor virou para ele e falou assim: meu, quanto que você ganha por mês como cardiologista? Aí ele falou: 50 mil por mês. Você não tem dinheiro para comprar uma bicicleta para você? Então aquela criança estava até hoje esperando a bicicleta que o pai dela tinha que dar para ela, sendo que o adulto podia proporcionar isso para ela. São coisas muito simples que a gente pode fazer para nos conectar de novo com essa criança. E a partir do momento que a gente cuida dela, a vida fica muito mais leve. Eu garanto para vocês. Então, se você é uma pessoa extremamente exigente, se você teve uma infância que você assumiu muitas responsabilidades, se você teve que cuidar dos seus irmãos, se você teve que cuidar da casa, trabalhar muito cedo, uma coisa que eu digo para você: pega leve com você. Permita a sua criança, vamos falar assim, pôr a cabeça para fora um pouco e respirar. Proporcione momentos de prazer para você, de lazer. E aquilo que você acha que faltou, que seu pai ou sua mãe não te deu, se dê agora. Se você acha que não recebeu a atenção deles, você está olhando para você? Se você acredita que precisa da permissão deles para fazer qualquer coisa na sua vida, você se permite? Como seria você fazer algo que você acha assim: meu Deus, isso é muito insano, não posso nem pensar em fazer isso? E se permitir só um pouquinho, 1 grau, 2 graus, 3 graus de loucura? Bom, acho que eu já falei demais, trouxe bastante reflexão aqui. Vão ser lives curtas, não vão ser lives muito grandes a respeito da criança interior. Essa live vai ficar gravada, então qualquer pergunta que vocês tiverem sobre o tema, vocês podem me mandar no direct. Sugestões sobre a criança interior, se você passou por alguma coisa na sua infância. Eu vou falar disso tudo aqui, tá bom? Não sei como é que vai ser, se vai ser 2 por semana, uma a cada 15 dias. Mas eu pretendo fazer uma série, me chamou bastante atenção nisso. Isso veio até através de uma consciência, um grupo que aconteceu aqui sexta-feira de renascimento, que veio a Karina Vilhena de Ribeirão Preto. Ela vai começar a fazer atendimentos aqui no meu espaço com Tantra e com essa terapia do renascimento. E durante a prática foi um renascimento em grupo que nós fizemos, nós estávamos em 6 pessoas. Me veio essa consciência de falar sobre criança interior, né? E aí era pra gente ter usado as cartinhas sistêmicas aqui no dia, a gente acabou esquecendo, que o povo ficou meio fora da casinha.
E aí, a hora que eu fui arrumar aqui tudo, depois que todo mundo foi embora, eu achei as cartas, eu falei, nossa, esqueci das cartas. Mas aí veio assim, não, usa pra outra coisa. E aí eu tive aquela ideia de fazer. Provavelmente vai ser tudo relacionado dessa forma, né? Eu vou colocar as cartinhas novamente e vocês vão escolher uma. E daquela que te for mais votada vai ser o tema para as próximas lives, certo? Então, fica aqui o meu agradecimento para quem ficou aqui. Para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só me mandar um oi, né? Chama no direct ou deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece alguém, né, que esse tema seria interessante. Encaminha, ajuda o amigo aqui, tá bom? Então, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até logo numa próxima oportunidade. Beijão, tchau, tchau.